Coloca a mão no seu coração, igreja. Todos nós. Coloca a mão no seu coração. Peça para que o Espírito Santo de Deus venha ministrar na sua vida nessa noite. Sabe, igreja, muitas vezes estamos enfrentando lutas, batalhas que a vida nos traz. Vivenciamos crises, conflitos, e de alguma forma nós paramos de acreditar que nossa vida possa mudar em todas as áreas. Olhamos muitas vezes para dentro da nossa casa e falamos: minha vida não vai mudar, meu casamento não vai mudar, minha família não vai mudar, os meus filhos não vão mudar. Às vezes olhamos para a nossa vida financeira e falamos: a minha vida financeira não vai mudar. Olhamos para a nossa vida emocional, tantas situações que a vida nos traz, golpes, decepções, traumas, e essas situações nos trazem limites, mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para falar para mim e para você, para que você volte a acreditar em coisas novas, para que você enxergue a sua vida não com uma ótica que te limita, mas com uma ótica sobrenatural, para que quando você enxergue o seu futuro, você não enxergue portas fechadas, mas você enxergue portas abertas, que você enxergue restauração, que você enxergue cura, que você enxergue restituição, que você enxergue prosperidade. Volte a sonhar. Muitas pessoas pararam de sonhar por causa das circunstâncias, e você não foi chamado para viver uma ótica das circunstâncias ruins que a vida te trouxe. Não, a Bíblia fala que nós somos chamados para andar pela fé, e viver pela fé é um desafio, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza de fatos que nós não vemos, mas muitas vezes nossos olhos estão fitos naquilo que nós podemos enxergar naturalmente. Peça para Deus te mostrar. Peça para que o Espírito Santo de Deus te incomode de tal forma que você passe a enxergar oportunidade, que você passe a enxergar portas novas na sua vida, que você olhe para a sua família não com um olhar de que sua família não vai mudar, não, mas que você enxerga a tua família hoje como uma família que vai ser abençoada, uma família que será restaurada. Pare de enxergar para a enfermidade e comece a enxergar a sua cura. Pare de enxergar as portas que se fecharam e comece a olhar para as portas que Deus vai abrir na sua vida. Fale com Deus essa noite. Coloque a sua vida diante do altar. Fala: Senhor, eu quero receber a fé. Eu estou aqui hoje porque eu quero ser alimentado na minha alma. Eu quero ser fortalecido. Eu quero ter uma nova visão. Eu quero enxergar aquilo que os meus olhos naturais ainda não enxergaram. Eu quero enxergar milagre. Eu quero enxergar bênção. Eu quero enxergar portas abertas. Fala para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, outra na sua mente. Os dois únicos lugares que o inimigo pode te atacar é no seu coração e na sua mente. E muitas vezes nós estamos com muitos sentimentos e pensamentos negativos que nos colocam para baixo. Por isso estamos aqui por orar pela tua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. E nós desligamos, Senhor, todo pensamento, todo sentimento contrário à tua palavra, tudo aquilo que nos remete, Senhor Deus, a portas fechadas, a ter uma vida medíocre, sem resultado, seja retirado, meu Pai, do nosso interior. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz: sobre tudo que devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Meu Pai, abra novas fontes no nosso interior, meu Pai, que nossa alma seja uma alma, meu Deus, liberta, que nossa alma seja uma alma, Pai, meu Deus, aberta para uma nova realidade, que a nossa alma possa, meu Deus, contemplar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Por isso eu oro por cada mente, eu oro por cada vida, eu oro por cada pessoa
amo estar aqui, meu Pai, que o Teu Espírito Santo visite no mais íntimo, no mais profundo, para que possamos sair daqui hoje, meu Pai, cheio de fé, convictos na Tua palavra, convictos na Tua presença, convictos na Tua fidelidade, crendo em tudo aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, em nossas casas. Senhor, a Tua palavra diz que o amanhã pertence ao Senhor, e nós estamos aqui declarando que dias melhores chegarão em nossas casas, dias melhores chegarão em nossas vidas, porque servimos um Deus fiel, um Deus bom, um Deus maravilhoso, em que a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovarão a cada manhã. Eu declaro, igreja, que a sua vida não será mais a mesma, que Deus vai te surpreender, que Deus vai derramar bênçãos, e essas bênçãos irão se esparramar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E se você crê nisso, levante as suas mãos aos céus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Pode voltar para o seu lugar. Muito boa noite, igreja, a todos. Seja bem-vindo. Você que está em casa, muito boa noite. Vamos soltar os vídeos, daqui a pouco nós voltamos, em nome de Jesus. Lançamentos do Bispo Rodovalho. Ciência e espiritualidade. Contradição ou complementação? Fale às estrelas. Força para vencer momentos difíceis. Inteligência espiritual. Como ser feliz no trabalho, na família e nos relacionamentos. Já disponível em uma SBE mais perto de você ou pelo site sbeshop.com.br. Amém. Vamos lá, gente. Deu problema aqui na nossa transmissão aqui dos vídeos, mas vamos ao que interessa, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, igreja. Muito bem-vindos ao nosso culto. E eu tenho certeza que Deus vai trazer algo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Queria aqui parabenizar aqui a presença, né, da minha mãe, da minha irmã, do cunhado que estão ali. Queria dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem-vindos, né? Graças a Deus, é muito bom, né, estar aqui com vocês. Amém, gente? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, a você curvar a sua cabeça, para que a gente possa orar em nome de Jesus. Meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, independente do momento, das circunstâncias, a Tua fidelidade está sobre nós. E nós consagramos, meu Pai, esse culto diante da Tua presença, pedimos que o Teu Espírito Santo venha visitar as nossas vidas, nosso interior, nossas emoções. Nós queremos mais de Ti, Senhor Deus, nós queremos aprender mais do Senhor, queremos ser capacitados, orientados através da Tua palavra. Por isso venha, Senhor Deus, venha tocar em nossos corações, que esse ambiente seja um ambiente dos céus, seja um ambiente, Pai, sobrenatural, para que venhamos, ó Deus, adquirir, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós estamos trabalhando a série de palavras com vocês, abrindo as fontes. Quantos aqui acreditam que Deus tem novas fontes para vocês? Diga amém mais forte, igreja. E eu quero falar para vocês algo bem interessante hoje, através da palavra de Deus, que Deus, Ele quer te deslocar para um território sobrenatural. Deus, Ele quer te deslocar para um território de bênção, de provisão, de milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você abra a palavra de Deus, livro de Deuteronômio, capítulo 8. Abra comigo, Deuteronômio, capítulo 8, versículos 6 a 7. Consegue compartilhar aqui para a gente? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 8, versículos 6 a 7, você pode abrir a sua Bíblia aí também. Diz o seguinte: e guardarás os mandamentos do Senhor o teu Deus, para andares nos teus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra. Diga amém. Terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nos outeiros. Igreja, Deus sempre está projetando uma realidade melhor do que você está vivendo. Amém? Deus sempre está querendo nos deslocar de uma situação que nós estamos vivendo para uma situação muito, muito melhor em nossas vidas. Amém, igreja? E quando a Bíblia fala aqui sobre terra, ela dizia Canaã. Canaã era a terra da promessa. E para nós hoje tem um significado, é simbólico, mas é também algo profético.
E eu quero que você entenda, quando Deus entra em nossas vidas, quando nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, Deus começa a trabalhar. E o trabalho de Deus, muitas vezes, não é da forma que nós gostaríamos. O trabalho de Deus em nossas vidas é nos deslocar. E o deslocamento de Deus, muitas vezes, nos traz incômodo, nos traz, muitas vezes, nós somos confrontados, mas essa é a forma que Deus trabalha. Às vezes nós não entenderemos, mas o nosso papel como cristãos é confiar em Deus. Quantos aqui confiam em Deus em nome de Jesus, igreja? Então Deus está trabalhando na sua vida, entenda isso, Deus está trabalhando na sua vida. Diga amém. Por mais que você não entenda, por mais que você olhe para a sua vida hoje e fale, mas o que está acontecendo? Eu quero dizer, Deus está trabalhando. Nós temos que entender isso. E o erro muitas vezes que nós cometemos é o quê? É pensar que Deus se esqueceu de nós. A Bíblia diz naquele versículo, né? Pode uma mãe esquecer do filho que ela alimenta, né? Que ela dá de mamar? Geralmente não, né? E a Bíblia diz que por mais que essa mãe possa vir se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Então levanta a sua mão e fala assim, Deus não se esquece de mim. Deus me ama. E esse amor é eterno. Amém, igreja? Se você tem esse entendimento que Deus te ama, presta atenção, você vai saber passar pelas situações da sua vida. Você vai saber passar pelas circunstâncias da sua vida. Sabe por quê? Porque você sabe que existe o amor de Deus, e que esse amor de Deus está te guardando, está te protegendo, está te abençoando, está te livrando, está guardando a sua vida. Então entenda algo na sua vida. E quantos aqui estão buscando algo melhor na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, no seu trabalho, na sua vida financeira, no seu ministério? E Deus tem isso para nós. Deus tem fontes abertas, igreja. E o nosso desafio é ter essa percepção. Eu vou falar sobre isso hoje. O nosso desafio é entender que Deus tem isso para nós, Deus tem isso para mim, Deus tem isso para você. E lá na frente você vai vivenciar isso, lá na frente você vai tocar nisso. Novas situações, novas oportunidades. Deus muitas vezes Ele vai te locomover, Ele vai te deslocar de lugar que você está. Porque temos que entender, se nós estivermos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, muitas vezes a nossa vida não vai mudar. Lembra da história de Abraão, que Deus chegou para ele e falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. O que Deus estava fazendo com Abraão? Estava deslocando ele de um lugar para outro. É interessante isso, né? Porque ele fala de parentela. E sair da parentela é sair da nossa zona de conforto. Eu estava até falando, eu estava até tendo um treinamento, um discipulado com o pastor, ele falou algo bem interessante sobre o povo americano, né? Não sei se você conhece, mas nos Estados Unidos, quando um adolescente tem seus 15, 16 anos ali, a cultura americana faz, os pais liberam seus filhos para viver longe dos pais. O filho vai viver com os amigos, vai trabalhar, vai ter a sua responsabilidade, vai pagar as suas contas. Essa é a cultura americana. É interessante que ele sai ali daquela situação de conforto, porque estar na casa dos pais é conforto, e vai enfrentar um desafio, que a vida é um desafio. E geralmente eles só voltam no Thanksgiving, que é um dia de ações de graça, né, nos Estados Unidos. E ali eles têm um momento com o pai, mas depois eles voltam a ter uma vida sozinhos. Então esse deslocamento traz crescimento. E muitas vezes Deus está nos deslocando de uma situação, de uma posição. No deslocamento geralmente também pode ser de pessoas, de amizades, para agregar algo na sua vida. Eu já tive que me deslocar de amizades, eu já tive que me deslocar de muitas situações na minha vida. Por quê? Porque Deus trabalha dessa forma, e nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Então quando nós nos convertemos, quando nós entregamos nossas vidas para Deus, nós temos que entender que Deus vai usar circunstâncias, Deus vai usar acontecimentos, Deus vai usar decepções, Deus vai usar as perdas para que de alguma forma venha acrescentar, agregar algo na sua vida.
Pastor, você quer dizer então que Deus ele vai usar muitas vezes uma perda, uma decepção na minha vida para me deslocar? Sim, Ele pode usar. Por isso que a Bíblia fala em tudo da graça. Sabe por quê? Porque você precisa reconhecer Deus até no meio da dificuldade, até no meio da perda, até no meio quando as portas se fecham. E aí é onde as pessoas se perdem. Porque as pessoas estão querendo viver a vida, mas sobre uma ótica da vontade dela. Olha, eu quero prosperar, eu quero ganhar X, eu quero ter esse casamento, eu quero ter esse relacionamento, eu quero ter esse ministério, eu quero ter esses discípulos, eu quero ter, sabe, esse carro, eu quero ter aquele apartamento. Só que essa é a nossa vontade. Mas a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sempre falo algo na igreja que as pessoas precisam entender. Deus está mais preocupado em mudar você do que mudar fora de você. Deus está mais preocupado em te aperfeiçoar do que te abençoar somente com bênçãos materiais. E muitas vezes as decepções vão agregar dentro de você, vão trazer maturidade, vão trazer crescimento, vai te fazer uma pessoa mais forte, vai fazer com que você seja uma pessoa mais dependente de Deus. Quer coisa mais dependente de Deus? Quando Deus chega para Abraão e falou: sai da tua terra, irmão, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde iria. Ele não tinha uma visão clara de onde Deus colocaria ele, mas ele obedeceu a voz de Deus. Foi difícil? Foi. Ele teve que romper com a família dele, ele teve que abrir mão daquele lugar, para ir para um lugar que ele não conhecia, para um desconhecido. E muitas vezes nós passamos por situações semelhantes. Às vezes Deus está te levando para um lugar que você fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É esse lugar que Deus está te colocando. Sabe por quê? Porque lá você vai ser aperfeiçoado, lá você vai ser forjado, lá você vai crescer. Te digo mais, Deus coloca pessoas difíceis no nosso caminho. Quantos querem pessoas difíceis? Ninguém quer. Você quer, Rose? Glória a Deus. Geralmente a gente não quer pessoas difíceis perto de nós. Ninguém quer um chefe difícil, não é, gente? Mas às vezes essa pessoa difícil que vai extrair o melhor de você, vai fazer com que você se desloque, muitas vezes de um comportamento, de uma atitude. Porque lidar com pessoa difícil, você vai ter que ter habilidades para lidar com ela. Sim ou não, igreja? Então a vida é assim, e é a forma com que Deus trabalha. Então nós temos que entender como é que Deus trabalha. Porque quando nós entendemos, nós vamos saber lidar com a vida com uma ótica melhor, com uma visão melhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Está claro para você, igreja? Então Deus vai usar situações negativas para trazer mudança no seu interior. Amém? Então reconheça: pastor, meu Deus do céu, aquele meu relacionamento deu errado. Glorifica o nome do Senhor, irmão. O cara me abandonou, me deixou. Sim, o que você aprendeu com isso? Porque toda perda precisa trazer um ensinamento para nós. Vida que segue. Vamos olhar para frente, vamos seguir a vida. Agora, o que eu não posso é colocar meu coração dentro de uma caixinha e falar: minha vida acabou, já era para mim, não acredito mais. Não, aprenda com a situação difícil que você teve, para que você possa enxergar a sua vida e falar: olha, eu aprendi, e da próxima vez eu não vou fazer o que eu fiz nesse relacionamento. Da próxima vez eu não vou agir dessa forma. Por quê? Porque Deus, através dessa situação, Ele me deslocou a ter um comportamento novo, a ter uma atitude nova. E eu aprendi. Igreja, Bispo Louvado nos ensina algo bem interessante. Ele fala que na vitória você celebra, na derrota você aprende. E muitas perdas que nós temos são consideradas livramentos. Amém, igreja? Se você tem uma aliança com Deus, se você colocou seu futuro nas mãos de Deus, se você orou, se você clamou, pediu, buscou e nada aconteceu, agradeça, porque é livramento de Deus sobre a sua vida. Amém? Então por isso que a Bíblia fala em tudo da graça. Saiba ter uma visão espiritual da vida, não uma visão natural somente. E aqui eu já quero entrar na história de Isaac, filho de Abraão, também patriarca, que andou com Deus, andando no caminho da fé, da obediência. É interessante, Isaac, ele andava com 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, ele tinha uma tribo. E Deus orientava ele. E a Bíblia fala que no tempo que Isaac estava andando com o povo, houve uma fome. E Deus orientou Isaac: olha, você vai voltar para a terra da tua infância, você vai voltar para a terra onde seu pai viveu, onde sua mãe viveu. Então Isaac pegou toda a tribo dele. Isaac não andava sozinho, Isaac andava com uma multidão de pessoas.
E sabe o que aconteceu? Isaac, ele voltou para a terra do pai dele. E quando ele chegou onde o pai dele morava, e aonde o pai dele abriu fontes, ele enxergou tudo entulhado. Todas as fontes que Abraão abriu foram entulhadas. Ele chegou lá, não tinha provisão, porque estava passando fome. Isaac estava em busca de suprimento, ele estava em busca, e era difícil, sabe por quê, igreja? Ele não estava lidando somente com ele, com a mulher, ou com o filho, ele estava lidando com a multidão. Onde ele ia, ele tinha uma responsabilidade muito grande, e Deus falou para ele: ó, vá para onde eu estou mandando que você vá. Mas quando ele chega lá, ele encontra tudo fechado. Todos os poços que o pai dele abriu foram fechados. E sabe o que acontece? Ele começa a desentulhar, ele começa a abrir novamente, ele começa a ver as águas jorrando para a vida dele. Mas eu quero trazer dois entendimentos para você nessa noite. Por que Isaac, ele conseguiu abrir as fontes que foram fechadas pelos filisteus, né? Que foram fechadas e que foram entulhadas? Porque Isaac soube reconhecer as fontes. Igreja, algo importantíssimo em nossas vidas. Se você quer viver milagre, você precisa reconhecer que existe milagre para você. Se você está enfermo, você precisa reconhecer que Jesus, ele te cura. Mas não algo emocional. Ai, Deus me cura. Não, irmão, você precisa ter esse reconhecimento dentro do seu coração. Deus vai me curar. O seu posicionamento precisa ser um posicionamento de quem vai ser curado. Eu me lembro quando eu fiquei enfermo, eu falei: Senhor, se o Senhor cura, o Senhor vai curar a minha vida. O desafio. Se o Senhor cura realmente, eu vou sair dessa condição. Por quê? Porque eu preciso reconhecer que Deus cura, mas eu preciso reconhecer que a cura vai chegar na minha vida. Mas muitas vezes nós não temos essa fé, essa posição. É o tomar posse. Isaac chegou lá e falou: está tudo fechado, mas eu tomo posse, porque Deus vai abrir fontes neste lugar. Tudo que foi entulhado vai abrir, vai acontecer. Então ele teve uma percepção espiritual, e essa percepção que você e eu temos que ter. Sabe por quê? Existia um povo que morava naquela terra, mas aquele povo não desfrutou daquela fonte. Sabe por quê? Porque aquela fonte não pertencia a eles. Aquela fonte pertencia a Isaac, pertencia a Abraão. E eu quero dizer para você, irmão, em nome de Jesus, aquilo que pertence a teu vai chegar nas tuas mãos em nome de Jesus. O teu milagre, a tua cura, a tua restauração, a tua restituição vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Quantos acreditam nisso? Quantos tomam posse disso na sua vida? Então tenha percepção. A nossa fé nós não fomos chamados para ter uma fé superficial, uma fé emocional. A fé, a Bíblia fala que a fé é convicção, é certeza de fatos que nós não vemos. Isaac voltou para aquela terra e não tinha resultado. Ele falou: opa, aqui vai ter resultado. O seu desafio é sair daquela igreja falando que vai ter resultado na sua vida, irmão. O seu desafio é olhar para a tua família e falar: minha família vai ter resultado. O seu desafio é olhar para a situação que você está falando e liberar uma palavra sobre essa situação. Pastor, as portas estão fechadas. Meu irmão, você foi chamado para enxergar a oportunidade. Pastor, a gente está num tempo de pandemia, né? A crise econômica se instalou. Você não foi chamado para viver sob uma ótica da pandemia, irmão. Você foi chamado para viver sob uma ótica da fé. Eu não preciso de várias oportunidades, eu preciso de uma oportunidade. Essa oportunidade vai chegar na minha vida em nome de Jesus. Nós temos que ter essa percepção. Acreditar, tomar posse, vivenciar o milagre, acreditar. O milagre, ele não começa fora de você, igreja. O milagre começa dentro de você. A fé, ela aqui é do seu coração. Isaac, quando ele chegou lá, ele falou: está tudo fechado aqui, deserto, crise, fome, mas eu cheguei aqui, e aonde eu chego vai acontecer milagre. Talvez você está vivendo hoje um momento difícil na sua vida, mas eu quero perguntar: qual é o reconhecimento que você tem do momento que você está vivendo? Quando você olha para a sua vida, qual é a convicção que você tem? Não vai acontecer, não, está tão difícil. Você é uma pessoa negativa
Ou você é uma pessoa que tem fé, que profetiza fé, que usa a palavra de Deus para gerar um milagre na sua vida? Talvez você chega na sua família e fala: minha família é tão complicada. Nossa, meu marido, minha esposa, minha vida financeira é isso, minha vida financeira é aquilo. Ei, a Bíblia diz que nós somos chamados para andar pela fé e não pelo que vemos. Isaac chegou lá, estava tudo entulhado. Sim ou não? Estava tudo entulhado. Ele chegou lá e falou: os olhos naturais estão enxergando tudo entulhado, mas eu fui chamado para ser homem de Deus, eu fui chamado para caminhar com Deus, e eu estou enxergando aqui fontes novas. Eu estou enxergando que tudo aquilo que foi entulhado, que pertencia aos meus pais, vai abrir sobre a minha vida e vai voltar a jorrar em nome de Jesus. Ei, igreja, Deus trouxe aqui neste lugar para falar para você: comece a enxergar a sua vida com um olhar sobrenatural. Comece a enxergar a sua família como uma família que vai dar certo. Comece a enxergar a sua família como uma família que vai ser curada, restaurada. Comece a enxergar a sua vida financeira como uma vida financeira que vai prosperar, que você vai ganhar X, que você vai ganhar 10 vezes mais que você ganha, que você vai ganhar 20 vezes mais que você ganha. Você começa a enxergar tudo à sua volta como uma ótica da fé, não como uma ótica negativa. Você não pode pegar a sua decepção, as suas crises, seus conflitos e trazer para a sua vida e falar: mais um ano dessa forma, mas a pandemia é isso, a crise disso, a mídia está falando isso. Você não foi chamado para viver sobre as circunstâncias do homem, sobre a ótica humana. Você foi chamado para viver pela fé, e é isso que Deus fala para o seu coração nessa noite. Comece a enxergar coisas novas na sua vida. Profetize coisas novas. Sabe por que a gente ora, igreja? Para a gente acessar o sobrenatural. Quando você for orar, nós temos alguns momentos específicos. Você vai adorar o Senhor, você vai glorificar o nome de Deus, você vai exaltar o nome de Deus. Mas na nossa oração existe um momento de você profetizar. Se eu declaro bênção, eu declaro milagre, eu declaro portas abertas, eu declaro que o mês de junho será um mês sobrenatural, eu declaro que a minha família viverá isso, eu declaro que eu vou ter essa colheita. Isso vai gerar fé. Sabe por quê? Porque você está falando e você está ouvindo. Você profetiza e você ouve. Você gera um ambiente sobrenatural na tua vida. Você começa a gerar um ambiente de fé. Você começa a profetizar coisas novas. Interessante, a pastora estava... Teve um fato essa semana, a pastora falando com o amigo dela da faculdade. E a pastora faz medicina, né? Agora está trancada. E ela estava conversando com o amigo da faculdade. E os amigos da pastora da faculdade são pessoas que têm uma condição financeira muito boa. São uns meninos ricos, né? E são poucos que estão ali que pagam preço como a gente aqui, né? Da classe mais... né? E a pastora estava conversando com o menino, e eu estava ouvindo a conversa, né? Que ela estava conversando com o amigo dela, e ela falou bem assim: mas esse povo que tem dinheiro, como é que ela falou assim? Esse povo que tem dinheiro é complicado, é difícil demais, sei o que lá. Tipo assim, eu falei: não, amor, porque a gente vai ter essa condição em nome de Jesus. Falei. Ela falou isso. Esse povo que tem dinheiro, eles vivem num mundo que a gente não consegue acessar. Eu falei: não, irmã, a gente vai acessar esse momento aí de ter dinheiro, amém, igreja? Porque eu falei para ela: não, amor, não tem que falar isso, porque às vezes a gente limita a nossa vida. Quando a gente olha para a nossa vida e fala assim: isso aqui é só para o fulano, isso aqui é só para o ciclano. Não, a Bíblia diz que o melhor pertence a nós, o melhor dessa terra pertence ao povo de Deus. Então você foi chamado para viver o melhor, irmão. Então você tem que tomar posse disso. Não limite a sua vida, muitas vezes por pensamentos, por sentimentos que você tem. Por que você não pode prosperar? Por que você não pode ter um casamento melhor daquela pessoa que você fala: poxa, o casamento daquela pessoa é tão legal? Por que você não pode ter? Por que você não pode crescer? Por que você não pode alcançar coisas novas? Você abrir sua empresa, você quer ser empresário, abrir sua empresa e a sua empresa despontar. Por quê? Tenha percepção, irmão. Deus está nos levando a vivenciar coisas novas em nome de Jesus. E sabe o que é mais interessante? A bênção não estava na terra e nem na fonte. A bênção estava nos olhos de Isaac. A bênção estava nos pés. Aonde você pisar a ponta dos seus pés, a Bíblia diz que Deus vai te dar. Eu já tenho experiências com isso, já contei várias vezes para você.
Quando eu peguei a pastora, peguei a Vitória, eu falei, vamos ali no lugar. Cheguei naquele lugar e falei, Senhor, botei o meu pé, o pé da Vitória, tem essa foto até hoje. Botei meu pé, o pé da Vitória, o pé da pastora. Oramos ali, declaramos ali a bênção. Declarei que aquele terreno seria meu, eu tirei foto. Pá, selando. Eu comprei aquele terreno. Da forma que eu queria pagar, que eu poderia pagar. E Deus me abençoou. Por quê? Porque precisamos ter percepção, igreja. Nós temos que ter visão espiritual. Nós temos que tomar posse. Porque quando você reconhece que aquela fonte é sua, você toma posse. Então tome posse do melhor. Tome posse da bênção, da prosperidade. Tome posse das oportunidades que virão na sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Porque aonde Deus te levar, você vai ser você vai ser usado ali para trazer o sobrenatural para a tua vida em nome de Jesus. Você vai enxergar e os seus pés vão te guiar para que você tome posse dessa posição, desse relacionamento. Tome posse de prosperidade que o Senhor tem reservado para você. Amém? E essa percepção é interessante porque muitas vezes nós estamos num lugar específico, estamos no lugar, plantado no lugar certo, mas por não ter, a percepção, nós não tomamos posse. Você sabia que a igreja é um lugar fértil? Você sabia que do altar que flui o teu milagre? E aqui é o lugar de você tomar posse. E quando nós pregamos aqui, sabe o que significa amém? Significa que assim seja. A Bíblia fala que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Quando você vem para o altar, você está vindo para um lugar de posse. Eu tomo posse da minha bênção. Eu não sei você, mas eu tenho um entendimento que tudo aquilo que eu conquistei na minha vida vem do altar. Todas as minhas promessas eu conquistei no altar. E lá fora, elas foram manifestadas na minha vida. Então compreenda o que significa estar na igreja, porque a igreja é um lugar fértil. Posso ouvir amém, igreja? E hoje Deus vai trazer uma unção sobre os teus olhos, sobre os teus pés, para que você consiga enxergar, para que você possa visualizar com os olhos espirituais, e você vai tocar, e aonde você tocar, vai jorrar bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Você vai ser deslocado para o território do sobrenatural. Você vai ser deslocado para um território que emana leite e mel sobre a sua vida em nome de Jesus. Quantos tomam posse em nome de Jesus? Segundo ponto, a sua fonte está na sua competência. Juízes capítulo 1, versículo 12 a 15. Abra comigo aí, Velho Testamento, Juízes capítulo 1, versículos 12 a 15. A Bíblia diz o seguinte: disse então Calebe: a quem atacar Querique-Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe, e este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Estando ela em caminho para Otiniel, persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou: que é que tens? Ela respondeu: dai-me um presente, porquanto me deste uma terra no Neguebe, dai-me também fonte de água. Deu-lhe, pois, Calebe as fontes superiores, fala comigo, fontes superiores e fontes inferiores. Igreja, a filha de Calebe, Axa, ela era como Calebe, era uma pessoa de conquista, era uma pessoa que conquistava. E aqui, nesse contexto, ela foi persuadida por Otiniel, seu marido, para que ela pedisse algo para seu pai Calebe. E ela pede fontes superiores. Na verdade ela pediu fonte, e o pai dela deu fontes superiores e deu fontes inferiores. Entenda isso aqui, igreja, porque era uma mulher de conquista, e ela não ia pedir nada para o pai dela, mas o marido falou: olha, pede lá para o seu pai. Sabe o que significa isso, igreja? É muito melhor saber conquistar do que saber pedir. Sabe por quê? Porque quem fica pedindo depende do favor dos outros, mas quem conquista não depende do favor dos outros, ele vai lá e conquista. Você foi chamado para conquistar. Posso ouvir amém, igreja? Deus te capacita para que você seja um conquistador. Deus te capacita para que você seja um desbravador, para que você tome posse daquilo que pertence a você em nome de Jesus. O seu lugar é lugar de competente em nome de Jesus. Amém, igreja? Você é solução. E sabe o que é interessante aqui quando a Bíblia fala de fontes superiores?
ele fala de tudo aquilo que está na região espiritual, que nos inspiram, que nos orientam, os dons, o poder do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, os milagres. Isso é na região sobrenatural, na região celestial, é algo que nós temos acesso. Mas vamos voltar aqui para algo bem prático, porque a gente, quando a gente fala de mundo espiritual, a gente tem a tendência de espiritualizar demais. Mas vou dar um exemplo bem claro para você, de uma pessoa que acessou o sobrenatural. A Bíblia diz sobre Moisés, que significa retirado das águas. Ele foi um milagre. Ele foi a única criança hebreia do sexo masculino que permaneceu vivo. E Deus deu uma simples estratégia para a mãe dele. Uma simples estratégia. Ela colocou o filho dela no berço, colocou betume e jogou no rio Nilo. Presta atenção, igreja. Às vezes a gente pensa que Deus é estratégia. Ela acessou as fontes superiores, e Deus deu uma estratégia para ela. Olha, você vai pegar o seu filho, você vai colocar ele no cesto, você vai colocar betume e vai jogar no rio. E você conhece a história. O filho de Faraó encontrou o filho dela e levou, e ele foi tratado como um príncipe, por causa de uma estratégia. Eu quero dizer, igreja, que Deus tem a estratégia para que você mude a tua história. A Bíblia diz: se você tem falta de sabedoria, peça sabedoria ao Senhor, porque Ele vai te dar. Isso é alcançar as fontes superiores, é acessar o sobrenatural. E às vezes Deus não vai te falar de uma forma que você possa escutar, mas Deus vai colocar no seu coração: olha, meu filho, é isso, vai para esse caminho, sabe? Deus pesa em nossos corações, Deus vai te dar uma direção, Deus vai te trazer paz. Isso é acessar o sobrenatural. É você olhar para aquela situação e falar assim: rapaz, eu preciso fazer, Deus está me direcionando para essa situação. Isso é acessar as fontes superiores. E esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade, alcançar as estratégias, a sabedoria, tudo aquilo que está disponível para mim e para você, para que nós venhamos a viver uma vida de milagre em nome de Jesus, para que não venhamos a errar, mas para que venhamos a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas em nome de Jesus. Quantos querem alcançar fontes superiores? Ore, clame. Antes de você fazer um negócio, coloque diante do Senhor. Antes de você entrar em qualquer acordo na sua vida, vai buscar o Senhor. Sabe que a gente comete muitos erros? A gente decide primeiro por tomar uma atitude, depois a gente vai buscar o Senhor. A gente inverte a ordem, porque você já decidiu no seu coração que aquilo ali é o que você quer, mas você não teve ainda, sabe, aquela busca, aquele tempo para falar com o Espírito Santo de Deus, para colocar a sua vida diante do Senhor, para que você pudesse ter uma confirmação, para que você pudesse ali falar: Senhor, eu dependo do Senhor, eu não quero errar, eu não quero falhar. E eu quero dizer para você, igreja, todas as vezes que você se coloca nessa situação de que você não quer errar, de que você não quer falhar, de que você não quer tomar atitudes que vão te prejudicar, você se submete, você dá tempo, você pode ter certeza, Deus vai trazer algo para a sua vida. Deus vai tocar no seu coração. Por isso, dê tempo. Espere. A Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, antes coloque isso diante do Senhor, vai orar. Espere, saiba esperar os tempos certos, saiba esperar os processos, saiba esperar o momento. Quantas vezes nós adquirimos coisas que nós não podemos adquirir no momento? Quem já passou por isso? Vou levantar a mão aí. Porque a gente é envolvido pelo ambiente, a gente é envolvido pelo momento. E às vezes o que a gente tem que fazer? Parar, pensar, conversar, orar, para que venhamos a ter a paz para tomar aquela decisão. E é nesse momento que nós damos espaço para que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Então acesse as fontes superiores. Está disponível para mim e para você. Está disponível para nós. E também temos as fontes inferiores, que são as fontes que jorram da terra, que são produtivas para você. Porque a Bíblia fala que existe sentença sobre a terra. A Bíblia diz que em determinado momento que a terra ia passar 7 anos de escassez, mais 7 anos de abundância. Que isso significa para nós, igreja? Que nós temos que ter essa percepção que a terra, muitas vezes que eu estou passando, é uma terra que está, sabe, sem resultado, sem milagre, e que eu preciso exercer a minha fé,
Eu preciso exercer a minha posição para que a terra se abra. E quando ela se abre, você pode ter certeza, irmão, aonde você estiver vai ter milagre em nome de Jesus. Aonde você estiver vai ter bênção, vai ter cura, vai ter libertação. Sabe por quê? Porque você aprendeu a andar com Deus. Sabe, nós temos que entender isso. Deus te deu autoridade para quê? Deus te deu unção para quê? Sabe o que é mais louco? A Bíblia fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para aquele monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai. Sabe o que significa isso? Se você tiver fé, o que você profetizar vai acontecer na sua vida. O que você declarar vai acontecer na sua vida. O que você determinar vai acontecer na sua vida. O que você tomar posse vai acontecer na sua vida. E Deus fala para você nesta noite, comece a tomar posse de milagre. Comece a tomar posse de novos territórios. Comece a olhar para a sua vida e enxergar que amanhã Deus vai abrir portas. Comece a enxergar oportunidades. Comece a enxergar cura. Comece a enxergar libertação. Comece a enxergar a sua vida vivendo tudo aquilo que Deus tem para ela. A Bíblia diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você não foi chamado para ter uma vida medíocre. Você foi chamado para ter uma vida sobrenatural em nome de Jesus. Tudo que você colocar as mãos vai prosperar, o seu negócio, o seu casamento, a sua família, a sua vida. Porque você entende quem você é no reino de Deus. Você compreende que você é filho de Deus. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz está disponível para mim e para você. Tudo aquilo, a Bíblia fala que através de Jesus foram criadas as coisas invisíveis e as coisas visíveis. As invisíveis e as visíveis. Tudo aquilo que acontece no mundo espiritual vem primeiro, depois acontece no mundo natural. Existe um homem na Bíblia, não me recordo qual foi dos profetas, que ele teve uma visão, como se fosse um pássaro com janelas. Teve gente que viu avião, irmãos. No mundo espiritual já foi criado o seu milagre. Amém? O que você tem que fazer é como uma vara de pescar, você ir lá no sobrenatural e tomar posse, pescar o seu milagre, falar, opa, o meu milagre está aqui. E sabe qual é o maior desafio que nós temos? É entender quem nós somos, entender que existe uma batalha, entender que existe um mundo espiritual, entender que Satanás está querendo reter aquilo que é nosso, e entender qual é o posicionamento que eu preciso ter. Qual é o posicionamento que eu tenho que ter? Se a Bíblia fala que existe uma batalha espiritual, e o inimigo pode tentar travar aquilo que é meu, eu preciso me levantar em fé, em autoridade, em oração, em clamor, para tomar posse daquilo que é meu e falar, Satanás, sai da minha vida, sai da minha história, porque aquilo que é meu vai ser entregue para mim, em nome de Jesus. A minha bênção é minha, o meu milagre é meu. Isaac chegou naquele lugar e falou assim, rapaz, o que é meu, ninguém vai tocar. É meu, essa bênção é minha, esse milagre é meu. Mas de certa forma as pessoas até têm medo, né? Ai, não vou orar por isso não, porque, ai meu Deus, eu estou com medo de Satanás. Ei! Quem você é no reino de Deus, igreja? Teve homens na palavra de Deus, teve homens na Bíblia que ele falou assim, a partir de hoje não vai chover. Teve gente que orou, como Elias, né? Foi Elias que falou, vai cair fogo. Qual tem sido a sua oração referente à sua família, à sua vida, ao seu futuro? Mude a sua forma de enxergar a vida, porque quando você muda a forma de enxergar, a sua oração vai mudar, o seu posicionamento vai mudar, a sua fé vai mudar. Sabe por quê? Porque você enxerga a sua vida com uma outra ótica. Porque não ando pelos meus olhos naturais, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pela fé, e esse é o seu desafio. Sabe, igreja, sabe o que eu estou falando aqui? Porque todos nós passamos por problema, e a Bíblia diz que o dia mau vem para as pessoas boas e para as pessoas ruins. Todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por crise, todos nós passamos por deserto, todos nós passamos por conflito, mas o que vai diferenciar você dos outros é a forma com que você enxerga. O que vai trazer resultado na sua vida é a forma com que você enxerga esse momento que você está passando. Isaac chegou lá no momento de caos. Ele falou, não, vocês não estão entendendo. Povo, pode ficar tranquilo, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo é um Deus de provisão. O Deus que eu sirvo é um Deus de milagre. E por mais difícil que esteja aqui essa situação, eu acredito que Deus vai trazer a provisão neste lugar. Igreja, eu não sei qual é a situação que você tem vivenciado, qual tem sido a sua crise. Talvez você tenha passado um deserto na sua vida, um deserto financeiro, no seu casamento, suas finanças. Eu não sei,
Mas qual é a ótica que você tem da sua vida? Uma ótica do momento, uma ótica voltada para a situação, uma ótica voltada para a crise, uma ótica somente que olha para a situação. Porque quando você olha para o problema e dá muita, sabe, como é que eu posso dizer? ênfase na situação difícil, aquilo se torna muitas vezes, aquilo você gasta energia naquela situação. Pode perceber quando a gente está passando por um problema, e aquela problema se torna algo muito grande na nossa vida, a gente acorda pensando no problema, dorme pensando no problema, não é assim, gente? Tira nosso sono, a gente fica perturbado. E a Bíblia diz o seguinte, algo bem forte, Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Sabe o que significa isso? As pessoas estão procurando paz no dinheiro, as pessoas estão procurando paz em recursos. Mas quando eu tiver isso eu vou estar bem, quando eu tiver aquilo eu vou estar bem. A paz que Jesus tem para você é diferente do que o mundo pode te dar, irmão. O que você precisa ter é buscar o Senhor para que você tenha paz no seu coração, porque quando você tem paz, você consegue enxergar a vida com outros olhos. Olha, eu sei que meu problema está aqui, beleza, eu reconheço ele, mas a minha vida com Deus me diz que eu vou vencer esse problema. A minha fé me diz que eu vou suportar essa crise. A minha fé me diz que Deus vai abrir porta. E a Bíblia diz: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ei, o seu desafio é enxergar portas abertas. Pare de enxergar portas fechadas. A Bíblia fala: esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para as que estão adiante. O que está diante de você que você ainda não viu? Sabe, pare de olhar para o passado e falar: mas meu ano foi difícil, minha situação foi difícil, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu passei por um momento de crise, de dificuldade, eu perdi meu relacionamento, eu perdi isso, perdi aquilo, tá, e aí, você pode mudar seu passado? Eu falei isso no Revisão de Vidas ontem. Nós não conseguimos mudar o nosso passado, mas nós conseguimos mudar as nossas emoções referentes ao nosso passado. Por isso a Bíblia fala em Filipenses 3,3: esquecemos das coisas que ficam para trás. A minha visão vai mudar e vou conseguir enxergar coisas novas. E eu quero dizer para você: Deus vai te ungir para que você enxergue milagre. Deus vai te ungir para que você comece a enxergar oportunidade. Deus vai te ungir para que você comece a ter uma visão espiritual. Deus vai fazer com que você enxergue provisão, vai fazer com que você enxergue milagre. Se lembra de Geazi, o servo do profeta, estava lá sendo perseguido. Deus, ele incomodado, falava: vou morrer aqui. Foi Elias, né? Foi Eliseu, um dos dois. Eu confundo os nomes, gente. E Elias, ou Eliseu, sabendo da situação, fala para Deus: ô meu filho, deixa que você entenda algo na sua vida. É maior do que estar com a gente, do que estar com eles. Ele aqui tremendo de medo, e ele fez uma oração: Senhor, abre os olhos deles para que eles possam ver, para que ele possa ver. E de repente os olhos de Geazi foram abertos. Sabe o que ele enxergou, irmão? Ele enxergou o mundo espiritual. Ele enxergou os anjos, ele enxergou os cavaleiros, ele enxergou o mundo espiritual. Ele ficou assim, ó, uau, maravilhado. Sabe por quê? Porque ele teve a convicção que Deus era com eles e que Deus ia dar a vitória a eles. Qual é a convicção que você tem da sua vida? A fé é um dom, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe que você está aqui para que você se encha de Deus, se enche de fé, para que você saia daqui e seja um profeta da tua vida. Seja um profeta da tua vida. Seja um homem visionário, seja uma mulher visionária. Sai daqui hoje olhando para a sua vida e declarando: a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar. Por quê? Porque Deus está comigo. Por isso que a Bíblia fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia fala: tudo é possível ao que crê. A Bíblia fala que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia quebra todos os nossos argumentos contrários referente à nossa vida. Quando eu estou fraco é que eu sou forte. Embora eu tenha caído, o Senhor é minha luz. Então Deus, igreja, Ele está aqui para falar para você: ei, meu irmão, se levante da condição que você está vivendo. Não olhe para sua vida de forma negativa. Não seja uma pessoa pessimista. Não seja uma pessoa que olha para a sua vida e fala: minha vida já era, acabou para mim. Não, olhe para a sua vida a partir de hoje como uma pessoa que vai ter resultados sobrenaturais na sua vida. Olhe para a tua casa hoje como uma casa restaurada, restituída, curada, sarada. Olhe para você hoje vivenciando coisas novas.
E Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar estratégia, Deus vai falar no seu coração, e as fontes vão ser abertas novamente na sua vida. Por isso, cumpra os seus votos, seja fiel ao Senhor, seja uma pessoa, irmão, que entende o seu papel no reino de Deus. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomado pelo esforço, então se esforce. Se esforce na sua vida com Deus, ore, clame, jejue, pague um preço, mas não aceite a condição que você está vivendo, porque Deus não tem isso. Pastor, mas eu estou sendo orgulhoso. Não, irmão. Você está sendo a pessoa que entende que Deus tem o melhor para você. Não fique satisfeito. Deus tem mais na sua vida. Amém? Deus tem um território novo para te colocar. Deus quer te deslocar do território que você está vivendo hoje para um ribeiro de fontes. E as fontes vão ser abertas. Elas serão abertas sobre a tua vida em nome de Jesus. Quando sua mão posta essa palavra, diga amém. Coloca a mão na sua mente e fala assim: Senhor, abre os meus olhos. Me dê estratégia, meu Pai. Fale comigo, Senhor. Eu quero ser usado e ousado na tua presença. Eu quero, Senhor Deus, receber direção dos céus, para que eu venha tomar posse de tudo aquilo que pertence a mim, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você vai ser restituído. A Bíblia fala: restituirei os anos que foram consumidos. O Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te visitar, e você vai enxergar. E quando você enxergar, aquilo vai ser verdade para você. Aquilo vai ser como verdade para você. Amém, igreja? Eu quero fechar essa palavra, porque eu sei que existem pessoas aqui, presta atenção, eu sei que existem pessoas aqui que estão limitadas emocionalmente, limitadas à sua forma de enxergar a vida. Pessoas que falam que acreditam em milagre, mas muitas vezes não acreditam em milagre nas suas próprias vidas. Pessoas que não acreditam que Deus pode mudar a história, e que de certa forma, muitas vezes tem reclamado, tem murmurado, está desacreditada. E eu quero desafiar você nesta noite a fazer uma oferta pela tua vida, por coisas que você quer conquistar. Eu não sei, mas você sabe. Talvez você venha de uma vida em que você, sabe, quando você se remete ao passado, você traz o passado para o presente, você tem algo dentro de você que você não vai conseguir, e sua vida não vai mudar. Muitas vezes a forma com que você foi criado foi uma forma que fez com que você tivesse uma mente limitada. Você muitas vezes olhou para o seu núcleo familiar, e você muitas vezes olha e fala assim: mas meu pai não teve sucesso, minha mãe não teve sucesso, e eu não tenho direito a ter sucesso. Você tem direito a ter sucesso, sim. Você é o autor da tua história. Você foi chamado para ter sucesso, você foi chamado para ter resultado. E às vezes a nossa cultura nos limita. Deus está falando comigo e com você nessa noite, para que você entenda quem você é na presença de Deus. Você é filho de Deus. Levanta a sua mão e fala assim: eu sou filho de Deus. Deus tem o melhor para mim. Eu sou corredeiro de Cristo. Eu creio que existem promessas. Eu creio que existem milagres. Eu creio que o Senhor reservou o melhor para a minha vida. A Bíblia diz: para todas as promessas existe um sim e um amém. Quantos acreditam que Deus vai mudar a tua história, igreja? Quantos acreditam que esse ano será o teu ano? O ano que Deus vai abrir o céu sobre a tua vida, o ano que Deus vai te abençoar, o ano que Deus vai fazer com que você desfrute do melhor. Eu me lembro de Josué e Caleb. Eu gosto muito da história de Josué e Caleb. Quando eles foram espiar a terra com os espias, eles voltaram, eles deram um grito, eles deram um brado, eles falaram: nós vamos entrar e vamos possuir a terra. E os espias voltaram com um relatório negativo, falando dos desafios, falando das dificuldades que teriam para adentrar na terra prometida. Isso fala de percepção. Então entenda, igreja, Deus te trouxe aqui neste lugar para abrir seu entendimento, para que você comece a enxergar a sua vida com fontes abertas, com fontes sobrenaturais, com milagre, com resposta. Mas entenda, você precisa ter atitudes, comportamentos aqui nessa terra que vão fazer com que a sua vida seja projetada num território sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração.
Provérbios diz sobre tudo que devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E o nosso coração, muitas vezes, é bombardeado de sentimentos. Todo momento de crise é o momento em que o inimigo vem para lançar as suas setas. Todo momento de dificuldade é o momento que o inimigo vem para querer nos derrubar. A Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, 40 dias, 40 noites sem comer, o inimigo se aproveitou daquele momento para falar para ele: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia do propósito qual Deus tinha na vida dele. Ele conseguiu suportar aquela tentação e vivenciou coisas sobrenaturais para mostrar para nós que no mundo teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, nós temos que acreditar, nós temos que confiar que Deus é por nós e que o nosso tempo vai chegar. Igreja, Deus vai te deslocar para o território do sobrenatural. Deus vai te projetar numa situação muito melhor do que você está vivendo. Deus é o Deus da sua vida, igreja. Nunca se esqueça que Deus te ama. Nunca se esqueça que Ele é fiel. Nunca se esqueça que Ele tem trabalhado por você. Por isso, fale com o Senhor. Fale com Deus essa noite. Talvez você tenha reclamado da sua vida. Talvez você tenha olhado para a sua vida com uma ótica negativa. Mas Deus não está te julgando. Deus está aqui para te abraçar. Deus está aqui para te fortalecer. Deus está aqui para liberar a festa na tua vida, para que você, a partir de hoje, pare com tudo aquilo que te paralisa, com todo comportamento que te limita, mas para que você comece a ter atitudes e ações que vão te levar a vivenciar uma terra de milagre, a vivenciar a cura, a vivenciar o sobrenatural, a tomar posse de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Por isso, fale com o Senhor. Coloque a sua vida diante do altar nessa noite. Se você está enfermo em alguma área da sua vida, eu quero que você coloque a sua mão sobre a sua enfermidade. Muitas vezes a sua enfermidade é uma enfermidade emocional. Coloque a mão sobre a sua mente. Quero orar por você. A palavra de Deus diz algo para nós. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Sabe o que significa isso? Que você não vai ser curado, você já foi. A cruz já decretou a sua cura. E essa percepção que nós temos que ter. Por isso eu quero que você coloque a mão sobre a tua enfermidade e declare com fé. Eu creio que existe um anjo de cura aqui para te curar nessa noite. Você que está em casa assistindo, um anjo de cura vai visitar a sua vida nessa noite. Coloca a mão sobre a sua vida, sobre a sua área que está enferma, e fala assim: Senhor Jesus, eu tomo posse. Não, com fé. Eu tomo posse da minha cura, da minha libertação. Eu recebo nessa noite a unção do meu Deus que desfaz toda enfermidade. Eu dou uma ordem agora, que toda enfermidade sai agora, sai agora, sai da minha vida, sai da minha história. Não pertence a mim, pertence à cruz, em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, quero fazer uma última oração com você. Eu quero que você estenda as suas mãos em direção da sua casa. Nós vamos profetizar que a nossa família não vai ser acometida de nenhum mal. Nós vamos profetizar bênção. Nós vamos profetizar milagre. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós vamos orar como igreja para que Deus nos leve a fontes superiores, para que Deus nos leve a fontes inferiores, superiores, para que Deus traga milagre, para que Deus traga provisão, para que Deus mude a história da nossa casa, mude a história da nossa família. Seja o profeta da sua casa, seja o profeta da tua família. Começa a liberar libertação, começa a
a declarar cura, começa a declarar portas abertas, começa a declarar um tempo de milagre, começa a declarar que a sua família não vai ficar cativa, ela não vai ficar escrava, ela não vai ficar presa. Começa a declarar que a sua família está liberta, começa a declarar que o poder de Deus está entrando na tua casa hoje, está mudando a história da tua família, está mudando a história da sua casa, da sua família. Começa a liberar hoje palavras de prosperidade, de portas abertas financeiras. Começa a declarar hoje, aonde há depressão, a cura, aonde há enfermidade, a cura. Começa a declarar hoje uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra que Deus vai mudar a sorte da tua casa, Deus vai mudar o rumo da tua família, Deus vai abrir as fontes, Deus vai abrir portas, você vai adentrar no território sobrenatural. A tua casa será honrada, a tua casa viverá algo novo. Eu profetizo hoje um tempo novo, uma história nova sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Aleluia, olha para mim, igreja. Existem pessoas que você recebeu muitas palavras negativas na sua vida. Muitas vezes são pessoas que te amaram, que te amam, que muitas vezes olhou para você e liberou palavras negativas, e você caminha com isso, você carrega isso dentro do seu coração, e essas palavras parecem que elas ecoam na sua vida, e às vezes, você até pensa em ter resultado, e pensa em viver coisas novas, mas essas palavras parecem que elas estão tão vivas dentro de nós, que a gente não acredita. E a palavra de Deus diz que nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Você foi chamado para vivenciar uma vida maravilhosa, igreja. Sabe, entenda algo na sua vida. Deus, Ele tem algo para fazer na sua vida de forma grandiosa. Deus, Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele ama a mim como ama você, como ele ama o seu irmão, como ele ama seu pai, sua mãe. Ele não faz exceção de pessoas, mas muitas vezes nós fazemos. Deus fez na vida do fulano, mas não vai fazer na minha. Não, porque Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na tua casa, Deus vai fazer na tua família. Deus vai te dar um casamento maravilhoso, mulher. Deus vai te dar um esposo, Deus vai te dar uma esposa. Deus vai abrir portas, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser liberto. Você vai porque a Bíblia diz que você vai. Não sou eu, não sou ninguém, irmão. Sou só um homem que está transmitindo uma palavra diante da sua vida. Mas o que Deus promete, Ele cumpre. Então Deus tem promessas para a sua vida. Então saia daqui hoje como uma pessoa que vai receber promessas, como uma pessoa que vai vivenciar coisas novas na sua vida. Olhe para a sua vida hoje, não como um olhar, sabe, de dificuldade, de crise, mas com um olhar sobrenatural, que vai enxergar coisas novas. Coloca a mão nos seus olhos. Meu Deus, eu oro nessa noite para que as escamas dos nossos olhos caiam por terra. Abra o nosso entendimento, abre a nossa visão, meu Pai. Tira tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos impede de enxergar as tuas promessas, Senhor. Toda cegueira espiritual, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cure a nossa visão, cure os nossos olhos, sare, assim como o Senhor, meu Pai, colocou barro nos olhos daquele homem que era cego, e a Bíblia diz que o Senhor tocou na primeira vez, e ele viu homens como árvores, mas na segunda vez, a palavra de Deus diz, que ele falou, eu vejo tudo de modo perfeito. Senhor Deus, que a partir de hoje a nossa visão seja uma visão de um modo perfeito, que venhamos a enxergar a nossa vida de um modo perfeito, que venhamos a enxergar as oportunidades, que venhamos a enxergar a colheita, que venhamos a enxergar as promessas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abre nossos olhos, para que possamos contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga, nós pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça a face sobre ti, que Ele te traga paz, que os anjos do céu acampam ao seu redor,
para te proteger, para te guardar e para te ajudar na sua caminhada. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que ela esteja hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que você desfrute tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome